Você realmente acredita que está andando em linha reta pela vida? Que suas escolhas seguem um trajeto único, como se o universo fosse um tabuleiro previsível, onde causa e efeito marcham em fila indiana? E se eu te dissesse que absolutamente nada, nem você, nem a cadeira onde está sentado, nem sequer a luz que toca seu rosto agora, segue um caminho definido? A física quântica está nos dizendo com todas as letras que tudo o que existe está explorando todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. Isso mesmo, cada partícula, cada onda de luz, cada evento do universo, tudo se comporta como se estivesse provando todas as rotas possíveis antes de escolher uma. E mesmo essa escolha talvez não seja tão definitiva assim. A questão é, por que a realidade parece tão estável, se por trás dessa aparência tudo é pura incerteza, superposição e caos criativo? Neste vídeo, vamos mergulhar em um universo onde o tempo se curva, onde partículas desaparecem e reaparecem do nada, e onde o simples ato de observar pode mudar o que é real. E ao final, você pode perceber que entender a mecânica quântica não é apenas sobre átomos, é sobre você. A maioria das pessoas encara a realidade como um filme linear. Você nasce, caminha, escolhe, vive. Mas isso é só um truque dos sentidos. Na visão quântica, até mesmo essa trajetória que chamamos de vida é apenas uma entre infinitas possibilidades. E não estamos falando de metáforas, estamos falando de experimentos e equações que a ciência validou. Imagine a seguinte cena. Você está numa praia e vê um amigo se afogando no mar. Instintivamente, corre para ajudá-lo. Mas qual caminho você escolhe? O mais curto, direto pela água? Ou corre pela areia para nadar menos? A resposta certa depende da sua velocidade em cada meio, e isso nos conecta a um dos princípios mais estranhos da física, o da ação mínima. A luz, por exemplo, faz exatamente isso, mas de forma misteriosa. Ao atravessar diferentes meios, como água e ar, ela parece saber qual caminho oferece o menor tempo. Isso levanta uma questão desconcertante. Como a luz sabe qual rota seguir? Richard Feynman, um dos maiores gênios da física, provou que a luz, assim como todas as partículas, não escolhe uma única trajetória. Ela explora todas as possibilidades simultaneamente. Isso não é filosofia, é física quântica em estado puro. A partir desse ponto, fica impossível continuar vendo o mundo da mesma forma. O que chamamos de realidade é apenas o resultado final da interferência entre infinitas rotas possíveis. O caminho que vemos, a luz refletida no espelho, a maçã que cai, o seu corpo se movendo, é aquele em que todas essas possibilidades se somam de maneira construtiva. É como se o universo fosse uma orquestra de realidades paralelas, e a melodia que ouvimos fosse o som dominante que se destacou no meio do caos. Mas será que essas outras possibilidades morrem completamente? Ou elas continuam existindo de alguma forma, em planos que ainda não aprendemos a acessar? Será que a realidade que vemos é só a mais provável e não a única? Essas perguntas não são apenas para cientistas de laboratório. Elas tocam diretamente a forma como vivemos, decidimos, acreditamos. Porque se o universo está de fato emaranhado com todas as possibilidades, então até mesmo nossas escolhas mais banais podem carregar um potencial infinito. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Será que existe uma força invisível guiando todos os caminhos possíveis rumo a um mesmo destino? E se essa força fosse a verdadeira linguagem do universo? Existe uma força sutil e invisível que permeia tudo o que existe, dos átomos às galáxias, das nossas decisões mais simples até os eventos cósmicos. Ela não se parece com nenhuma força tradicional como gravidade ou magnetismo. Essa força se chama ação e pode muito bem ser a linguagem original da criação. A ideia de ação foi proposta inicialmente por Maupertuis, um cientista quase esquecido, que definiu essa grandeza como a multiplicação entre massa, velocidade e distância. Simples, certo? Mas o universo é mestre em esconder complexidades atrás de aparências. Mais tarde, Hamilton refinou essa definição, conectando-a com a diferença entre energia cinética e potencial ao longo do tempo. E foi aí que tudo mudou. No mundo quântico, a ação não é apenas útil, ela é o código-fonte do funcionamento da realidade. É ela quem determina quais caminhos possíveis realmente se manifestam. Imagine que o universo está constantemente testando bilhões de possibilidades, mas só aquelas que minimizam a ação têm chance de aparecer no nosso campo de visão.
Isso é o que os físicos chamam de princípio da menor ação. Mas o que é ainda mais estranho e belo é que essa ação é quantizada. Max Planck, no fim do século XIX, enfrentava um dilema técnico, porque a radiação emitida por objetos quentes não seguia as leis clássicas. Após inúmeras tentativas fracassadas, ele fez algo revolucionário. Ele quebrou a energia em pequenos blocos indivisíveis, os famosos quanta, e percebeu que a energia vinha em múltiplos de uma constante que mais tarde levaria seu nome, a constante de Planck. Essa constante, aparentemente arbitrária, carregava unidades de ação. Planck não sabia ao certo o que havia feito, mas sentia que tinha esbarrado em algo profundo. De fato, havia. Ele havia revelado a régua cósmica que mede os passos de tudo o que existe. Cada transformação no universo ocorre em múltiplos dessa mínima quantidade de ação. Einstein, mais tarde, levaria essa ideia ainda mais longe. Ele mostrou que a luz é feita de pequenos pacotes de energia, os fótons. E o mais surpreendente, cada fóton carrega uma quantidade de energia que depende da frequência da luz. Quanto maior a frequência, maior a energia. Essa relação ficou conhecida pela fórmula E igual a H vezes F. Nessa equação, I é a energia do fóton, F é a frequência da luz, ou seja, quantas ondas passam por segundo. E H é uma constante fundamental da natureza, conhecida como constante de Planck. Essa descoberta mudou tudo. A partir dali, a física nunca mais seria a mesma. Mas é aqui que começa a mágica. Se a realidade se constrói com base em ações mínimas, e se essas ações se acumulam como fases que giram e interferem, então cada partícula, cada evento, é um compasso em uma sinfonia cósmica onde a harmonia depende do alinhamento entre possibilidades. Esse conceito pode parecer abstrato, mas ele tem implicações muito concretas. Por exemplo, o motivo pelo qual você não vê objetos grandes como carros ou pessoas em superposição, em dois lugares ao mesmo tempo, é porque suas ações são muito maiores do que a constante de Planck. A fase gira tão rápido que qualquer leve variação destrói a coerência. O resultado, a realidade se solidifica. É por isso que o mundo clássico parece tão determinado, enquanto o mundo quântico parece tão instável. Mas a fronteira entre esses dois mundos não é uma muralha, é uma membrana vibrante, sensível à atenção, à intenção e, quem sabe, até à consciência. Será que entender a linguagem da ação poderia nos permitir dialogar com as estruturas mais profundas da existência? E se ao alinhar nossos próprios campos de ação, nossas decisões, emoções e pensamentos, pudéssemos interferir nos caminhos que o universo está disposto a manifestar? A resposta talvez esteja escondida justamente naquilo que a ciência chamou de acaso, mas que o espírito sabe que é sincronicidade. Agora, vamos explorar isso mais a fundo. Se a realidade é construída como uma dança entre possibilidades, o que acontece quando você se torna o observador consciente desse processo? Feche os olhos por um segundo e imagine todas as versões de si mesmo que poderiam existir. O você que aceitou aquele convite, o que recusou, o que ficou, o que foi. A mecânica quântica diz que, em algum nível, todas essas possibilidades existem, ou ao menos existiram como potenciais, mas só uma se materializou na sua linha do tempo. Por quê? A resposta pode estar na própria estrutura da realidade. O simples ato de observar muda o que é observado. No famoso experimento da dupla fenda, partículas como elétrons são disparadas em direção a duas fendas. Quando ninguém observa o caminho, elas se comportam como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferindo consigo mesmas. Mas ao inserir um observador, ou melhor, um instrumento de medição, tudo muda. A partícula escolhe uma única trajetória, como se dissesse: agora que estão olhando, preciso me comportar. Isso não é um truque de laboratório. É uma mensagem poderosa do universo. A consciência colapsa a realidade. Não é que você influencia o que acontece, é que você participa da construção do que acontece. E se isso soa espiritual demais, lembre-se, isso é física. O prêmio Nobel, Eugene Wigner, chegou a dizer que não se pode formular as leis da mecânica quântica de maneira completamente consistente sem se referir à consciência. Para ele, a consciência não era um mero detalhe, era um dos pilares do processo. Essa ligação íntima entre observador e realidade nos leva a uma pergunta inevitável. Será que estamos apenas descobrindo o mundo ou, em algum nível, criando-o? Na física clássica,
o mundo é uma máquina indiferente. No modelo quântico, o mundo é um espelho responsivo, e espelhos não nos mostram só o que somos, mostram o que acreditamos ser. Se observar transforma, então como olhamos para o mundo e para nós mesmos, pode ser o fio que entrelaça destino e possibilidade. Imagine sua vida como uma superposição de realidades. A cada escolha, a cada pensamento, você colapsa uma linha do tempo. Não existe um caminho fixo, mas uma nuvem de futuros esperando pela sua atenção. Isso redefine o conceito de livre-arbítrio. Ele não é apenas escolher entre A ou B, mas escolher como enxergar A ou B. É por isso que intenções têm poder. Elas não são meros desejos, são direções vibracionais. E aqui entra uma ideia ainda mais desafiadora. Se cada partícula do universo responde à observação, e se somos feitos dessas partículas, então talvez nossas próprias células, emoções e memórias estejam sujeitas ao mesmo princípio. Será que a cura, o despertar, ou mesmo a manifestação de um novo caminho começa com como você decide observar a si mesmo? Essas não são perguntas filosóficas, são convites existenciais, porque quando você percebe que não é apenas um observador passivo da realidade, mas um co-criador consciente, algo dentro de você se alinha com a origem, com o ponto zero, onde tudo é possível, e nada está definido até que você escolha. Mas há uma reviravolta. Se a realidade é moldada pela observação, o que acontece quando deixamos de olhar? O universo continua? Ou ele apenas espera, pacientemente, que alguém desperte para enxergá-lo novamente? Às vezes, o que transforma a jornada não é o destino, mas perceber que há mais caminhos do que os olhos conseguem enxergar. A física quântica nos oferece uma visão revolucionária da realidade. Toda partícula, todo fóton, toda entidade, inclusive você, nunca segue apenas uma trilha. Ela testa todas as trilhas ao mesmo tempo. Richard Feynman, o físico que ousou brincar com o impossível, formulou uma das ideias mais inquietantes da ciência. O caminho real de qualquer coisa não é único. Em vez disso, o universo calcula cada rota possível, inclusive as mais absurdas, que viajam para trás no tempo, que atravessam galáxias ou que sequer parecem possíveis, e só então decide qual será vista. Essa é a essência do princípio da soma sobre caminhos, também chamado de integral de caminho de Feynman. Segundo ele, cada caminho tem um peso, uma fase associada, que depende da ação, aquela mesma entidade misteriosa que rege os movimentos do cosmos. E todos esses caminhos interferem entre si. Os que têm ações semelhantes somam forças. Os que discordam se anulam. O resultado? O caminho que sobrevive é aquele que ninguém vê, porque é o único que parece normal, mas isso é apenas aparência. Você agora mesmo pode estar vivendo o resultado final de infinitos colapsos de possibilidade, sem perceber que por trás de cada pequeno evento há um emaranhado de realidades que quase se manifestaram e que ainda podem se manifestar. Feynman nos mostrou que o mundo não é feito de certezas, mas de probabilidades que dançam no palco do possível. E isso muda tudo. Porque se o universo permite infinitos caminhos, por que continuamos trilhando sempre o mesmo? É aqui que a sabedoria ancestral encontra a ciência moderna. Nos textos védicos, egípcios e taoístas, há séculos se fala sobre a existência de caminhos invisíveis, acessíveis somente aos que veem com o coração desperto. A física, agora, começa a reconhecer o mesmo. Existem rotas ocultas pela lógica, mas claras para a consciência. Você não precisa ver o caminho todo para saber que ele existe. Basta sentir a frequência, o chamado sutil de uma direção nova. Na prática, isso significa que a sua vida, por mais previsível que pareça, nunca esteve limitada. A cada respiração, infinitas versões de você esperam por um sinal de ativação. O que você decide observar, sentir, acreditar, isso molda a trilha que surge sob seus pés. E talvez o maior mistério de todos seja esse. O caminho mais verdadeiro é o que ninguém vê. Ele se revela só para quem ousa sair do automático, do programado, do seguro. É o caminho do salto de fé, do paradoxo, do invisível. Mas então, se tudo está conectado, se todos os caminhos existem em superposição, qual é o mapa que nos guia através desse labirinto quântico? Talvez não seja um mapa, talvez seja uma bússola interior, silenciosa, precisa, esquecida. E quando ela desperta, não há mais retorno. Porque você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você decide vê-lo. Você percebeu?
A física quântica não está apenas nos laboratórios. Ela está em você. Está nos instantes em que você sente que poderia ter escolhido diferente. Nos momentos em que a realidade parece se curvar à sua intenção. Está naquela sincronicidade que desafia o acaso. A verdade é que algo estranho e extraordinário acontece quando você confia na mecânica quântica. Não porque ela muda o mundo fora de você, mas porque ela revela o mundo dentro de você. Nos ensinaram a viver como espectadores, mas a ciência mais avançada do nosso tempo está nos dizendo que somos protagonistas. O universo, esse campo vibrante de infinitas possibilidades, não está esperando por fórmulas. Ele está esperando por você. Agora, antes de me despedir, deixa eu te contar uma coisa pessoal. Alguns anos atrás, eu me peguei em um momento difícil, onde tudo parecia travado. Nada fluía. Eu estava à beira de desistir de um projeto que era importante para mim. Foi então que, meio sem querer, topei com um vídeo sobre o princípio da menor ação. Eu estava só tentando entender uma equação, mas encontrei algo muito maior, um espelho. Entendi que a realidade que eu via era só uma entre muitas e que talvez o universo estivesse esperando que eu tomasse o próximo passo, não o contrário. Mudei minha forma de observar e tudo ao redor começou a responder, não porque é mágica, mas porque é física. Então, obrigado por ter ficado até aqui comigo. Isso mostra que você também está buscando mais do que respostas prontas. Você está buscando conexão, expansão e sentido. E esse é o melhor ponto de partida possível. E já que você está aqui, aberto a enxergar além do óbvio, deixa eu te mostrar o próximo nível dessa jornada. Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Se esse vídeo fez sentido para você, ou se bagunçou as ideias no bom sentido, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual caminho você acredita estar colapsando hoje? E olha, se você ficou com a cabeça fervendo, saiba que isso é um ótimo sinal. É o universo te cutucando tipo, ei, tem mais coisa aí do que você imagina. Então, não some. E antes de sair, dá uma olhada nesses 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela. Um deles pode te levar a uma revelação inesperada. O outro, talvez mude a forma como você entende o tempo, mas só assista se estiver pronto para encarar realidades que não têm volta. A gente se vê por aí, entre um colapso quântico e outro, com gratidão e consciência. Até a próxima.